Hoje, no dia 7 de outubro de 2018, estamos começando a nossa escola dominical e o nosso tema, já há algumas semanas, tem sido as obras da carne e o fruto do Espírito. O nosso texto se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25, que é um trecho onde, após Paulo ter discursado sobre o valor da graça e sobre a caducidade da letra da lei, ninguém nunca jamais vai ser justificado pelas obras da lei, mas, de acordo com o que ele falou em Romanos, o fim da lei é Cristo. Então aqueles que estão em Cristo conseguem alcançar um status, uma posição que nem mesmo o melhor dos homens jamais conseguiria pelas obras da lei. E Paulo, ele aqui no texto de Gálatas capítulo 5, onde tem um imperativo, andai no Espírito, e a consequência é que você não vai satisfazer as concupiscências da carne, como o pastor Stan pregou há um ano atrás, na outra conferência. Não tem jeito de você pegar a BR aqui, o anel, e ir para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Você pegou a? Você já pegou a? Não, mas eu não sei. Tem jeito, Zé Pedro, você iria ali com o anel falando, eu vou para Brasília, e o outro lado é São Paulo? São Paulo, ao mesmo tempo. Não tem jeito de eu pegar o anel e ir em duas direções simultaneamente. Da mesma forma, não tem como você andar no Espírito e simultaneamente andar no Espírito. Então, se obedecermos esse imperativo de andar no Espírito, automaticamente não satisfaremos as concupiscências da carne. É algo parecido com o que está lá em Romanos capítulo 13, verso 14, e nós vamos chegar nesse texto daqui a pouquinho, que é revestivos do Senhor Jesus Cristo, que vai ser um assunto que vai ser expandido na próxima preleção, a respeito da mortificação das obras da carne. E Paulo, ele dá uma relação aqui com 15 obras da carne e o fruto do Espírito, com as suas 9 características. Por que que ele nos dá essa descrição de não todas as obras da carne, mas de algumas, Porque ele fala de coisas semelhantes a estas. No verso 21, por exemplo, aqui não tem o adultério, aqui não tem o homicídio. Então existem outras obras da carne além dessas que estão relacionadas. E por que que Paulo nos relaciona algumas das obras da carne? Para que nós tenhamos um parâmetro. Ele dá um imperativo, andai no Espírito, depois ele relaciona algumas obras da carne e ele descreve o fruto do Espírito. Aí a gente tem um parâmetro. Se eu estou chutando muito e xingando muito, é uma evidência que eu não estou no Espírito, eu estou na carne. Se o outro me dá motivos para eu chutar e xingar, e mesmo assim eu sou manso e exerço domínio próprio e amo alegremente e em paz, é sinal de que eu estou andando no Espírito. E nós já temos estudado, porque essas 15 obras da carne, essa amostragem aqui, a gente pode dividi-las em prostituição, impureza e lascívia, como as obras da carne que nos afetam pessoalmente. São as obras da carne que afetam o amor próprio. São as obras da carne pessoais. Depois nós temos a idolatria, a feitiçaria, que são as obras da carne que violam a nossa relação com Deus, que afetam o amor a Deus. São as obras da carne religiosas, a idolatria e a feitiçaria. E após relatar as obras da carne pessoais e as obras da carne religiosas, ele nos dá uma relação de 10 obras da carne sociais. Obras da carne que afetam o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, afetam o amor próprio a si mesmo. A idolatria e feitiçaria violam o amor a Deus. E as outras, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebês, glutonarias, afetam o amor ao próximo. E nós já temos estudado todas elas, e hoje nós chegamos nas duas últimas. Nós vimos aqui que existem vários pares de obras da carne. As inimizades e as porfias, e a partir de uma atitude de inimizade é que você parte
para porfia, para dissensão, para discussão. A raiz de uma se manifesta e aflora na forma da outra. E nós vimos aí ciúmes, iras, invejas, nós vimos a tríade, ciúmes, iras e invejas, nós vimos a tríade, discórdias, dissensões e facções. Eu discordo, depois eu me afasto e depois eu formo o meu grupinho, as facções. E hoje nós vamos ver um outro par, que aqui é traduzido por bebedices, não é? Verso 21. Vamos ler desde o 19, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e o último par, bebedices, glutonarias. E aí ele prossegue, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam, ou se essas coisas elas são a sua característica, os que tais coisas praticam. Quer dizer que se eu tomar um golinho eu perco a salvação. Se a inveja olhar com ciúme e inveja assim para o vestido da irmã, ela perdeu a salvação. Se o Isaac ficar nervoso que o cara dá uma fechada nele, ele bater na cozinha e falar uma palavra que não deve, ele perde a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. Os que tais coisas praticam isso faz parte da sua vida de forma contínua. É o que te caracteriza, né? Por exemplo, a Elaine. Nossa, a Elaine. Você conhece a Elaine? Nossa, aquela irmã doce. Aquela irmã é um anjo, ela é um mel. Nossa, aquela irmã é uma bênção. Você conhece a fulana? Nossa, aquilo é uma cobra venenosa, né? Aquilo é inveja pura. Né? Tem pessoas que... Você conhece o fulano? Que é cachaceiro, que só fica no boteco, está sendo caído ali na calçada. É o que te caracteriza. É aquilo que todo mundo já sabe, o seu jeito é aquele. Aí você conhece cara mesmo, aquele cara nervoso, que estoura à toa, que qualquer coisa está chutando. Entendeu? É o que faz parte, predomina mais a obra da carne do que o fruto do Espírito. Tem pessoas, isso já me aconteceu, e quando eu converti, por exemplo, em 1981, eu fui visitar todos os lugares onde eu já tinha trabalhado para evangelizar. Aí eu fui lá, por exemplo, no Hospital Municipal de Lomberes, que eu trabalhei lá. Aí eu fui lá evangelizar. O Espírito Santo, não existe nada mais intenso do que um recém-convertido, né? Isso é uma frase aí daquele C.S. Lewis, né? Eu nem sei a frase direita, eu falo assim, não tem nada mais escalafomético assim, né? O recém-convertido, ele é todo cheio de gás, né? E aquele primeiro amor que eles chamam. Eu fui lá evangelizar meus ex-colegas que eu converti em 81 e esse hospital eu trabalhei nele em 80. Falei, poxa, as almas perdidas lá, coisa e tal. Fui lá evangelizar. Na hora que eu evangelizo lá, uma das colegas de trabalho, não, mas eu já sou crente. Eu nunca notei que você é crente. Eu trabalhei aqui 8 meses, assim, nunca nem me passou pela cabeça a possibilidade que você pudesse ser crente. Você falava assim, o comportamento dela não tinha nada a ver com o comportamento, sempre falando besteira, sempre falando mal dos outros, sempre com maldades no linguajar. Eu sou presbiteriano, tá falando mesmo. Então você está na bênção, está na fé já, tá? Vou gastar uma semente a menos, a semente que eu jogar aqui, eu já vou guardar no bolso para jogar ali na frente. Então, são coisas que caracterizam. Falou do fulano, você já pensa imediatamente num tipo de característica que tem a ver com aquela pessoa. Isso tem muitos personagens bíblicos que são assim. Eu me lembro imediatamente do Nabal. O Nabal, o marido daquela... foi um cara que não deu guarida do Davi quando ele estava fugindo do Saul. Marido da Abigail. Eu estava aqui, Abigail, Mical, não estava lembrando, da Abigail. E o Davi quase que fez besteira. Ele ficou tão chateado com o cara que ele quase foi matar o cara.
A mulher que freou e falou: você vai manchar seu currículo. E ele deixou para lá e passou pouco tempo, Deus mesmo matou o cara. E Nabal significa um idiota. O estúpido, o cara sem noção. É um cara sem noção. Nabal significa assim, sem noção. Um cara que só faz coisa idiota. Tanto era o comportamento dele, pelo pouco que ele aparece na Bíblia, você vê que ele realmente tinha um comportamento que não era um comportamento sábio, de idiota mesmo, né? Como essa palavra aparece muito em Provérbios. Fala do tolo, contrastando o nécio, tal, aquele que faz as coisas sem perceber o tanto de desastre que ele está cometendo. E nós temos aqui, para fechar as obras da carne, a bebedices e glutonarias, que são as palavras o meter, M-E-T-H-E, meter, e é porque o grego ele não tem acento, né? Normalmente eu tenho um site aqui que eu entro nele, a Dudu já viu, ele fica ele fica repetindo a palavra, é só você apertar aqui. É para você aprender a pronúncia, é um site muito bom. E tem a palavra comos, mede é bebedeira, é traduzido aqui por bebedeira, e comos é traduzido por glutonaria, mas também em alguns outros textos ele aparece como orgia. Por quê? Porque é sempre bom a gente ir na origem da palavra, e a palavra, para começar do glutonaria, né? Comos, é de onde vem a nossa palavra comemoração. Comos, comemoração. Com K ou com C? Com K. O grego sempre. Aliás, no grego nem tem C, né? Não, eu até coloquei com K, mas só porque. Não, é com K. Porque eu estou confundindo com a palavra comer, né? Que eu estou viajando. K-O-M-O-S. Comos. Inclui a glutonaria, mas não necessariamente, não é apenas a glutonaria, porque o comos, ele era uma comemoração, quando alguém, por exemplo, ganhava na Mega Sena, lá da Grécia, né? Alguém ganhava um esporte, ganhava uma competição, né? Igual a seleção quando volta, não sai no carro de bombeiro, né? Jogando confete, não sei o quê. Quando ganha, agora hoje em dia tem essa mania de ficar jogando aqueles papel prateado. Aquilo é uma combos, é uma comemoração. Só que a forma como o grego, né, o greco-romano comemorava, quando ele manifestava a celebração da vitória dele, é que saía aquele bando de gente pelas ruas afora, fazendo arruaça, era uma espécie de carnaval, um bloco, fazendo bagunça, deixando sujeira para todo lado, bebendo e comendo muito, né? E eles extravasavam, eles assim, abusavam, passavam do limite. Tanto é que essa palavra que aparece em outros lugares do Novo Testamento, ela aparece traduzida como orgia, né? Orgia ou glutonaria é um lugar, era uma festa onde se comia muito e onde se bebia muito e onde se passava muito dos limites. A pessoa perdia noção. A gente sabe, não sei se vocês já estudaram sobre isso, quem já estudou as 7 igrejas lá do Apocalipse 2 e 3, para cada igreja dessa, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o Senhor aproveita alguma das características físicas, das características comerciais da cidade, e aproveita e usa isso como um veículo para levar a mensagem, a advertência ou o elogio que ele quer levar para aquela cidade. Por exemplo, é só pegar comentários a respeito de Apocalipse que vocês vão ler sobre isso. Na igreja de Laodiceia, por exemplo, que é a igreja morna, ele fala que é uma igreja que ele chama, é a nossa igreja, né? A igreja da nossa época. É a igreja que está preocupada com a prosperidade, com a riqueza. A nossa é do século 21, a nossa igreja, não é essa daqui. Mas se não tomar cuidado, embarca nessa também,
porque é o espírito da época. Essa igreja de hoje, ela se acha rica e abastada e não precisa de nada. Mas o Senhor fala que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. E Ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. E era uma cidade, era uma região que era rica na mineração do ouro, era uma cidade que era próspera na área da tecelagem, produzia roupa, e era uma cidade que a única do Império Romano que produzia colírio, substâncias em forma de colírio para o tratamento das mais diversas doenças oculares. Então o Senhor usa isso, essa característica da cidade, para falar para essa igreja, de uma forma que ela entenda. A gente, quando lê toda a Bíblia, a gente vê que Deus, buscando ser compreendido, que o objetivo dele sempre é ser compreendido, ele usa uma linguagem agropastoril. Fala: o Senhor é meu pastor, nada faltará, deitado, fazem verdes pastos. Ele está usando a linguagem que o povo daquela época entendia, que é a linguagem da ovelha, que é a linguagem do colher o figo, do colher a romã, do colher buscar o mel, da uva, da sua videira verdadeira, voz do santo. Olhai os lírios do campo, ele apontou para um lírio ali, provavelmente. Então ele usava, Deus sempre usa uma linguagem que a pessoa possa entender. E nessa igreja aqui de Laodiceia, ele fala: quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente sabe que cada cidade ela tem uma característica. Tem cidades que são caracterizadas mais pelo turismo, tem cidades que são caracterizadas mais pela culinária, tem cidades que são caracterizadas mais pela indústria, tem cidades que são caracterizadas mais pelos festivais que tem cidades aí que vai se especializando, entre aspas, em receber eventos da área cinematográfica. A gente tem aí, acho que é Gramado, tem Paraty, tem cidades que tem como característica mais ser uma cidade das trevas, ser uma cidade onde tem muito crime, é uma cidade onde tem muita morte, é uma cidade onde tem muito bandido. Nós temos aqui perto o Ribeirão das Trevas, quer dizer, Ribeirão das Neves. É uma cidade que está todo dia no noticiário. Outra cidade que está todo dia no noticiário, que tem muito crime, eu não preciso nem falar, eu já estou olhando para Lulu. Toda vez que a gente assiste noticiário, a gente até comenta, não, mas essa cidade, todo dia está no noticiário, né? É o tal de Montes Claros. Todo dia tem gente matando lá, tem gente estuprando a filha e matando a filha e a mulher. É direto, observa, tem um demônio lá, que é cada cidade, cada estado, tem o seu demônio. Então esses demônios, se não for pela intercessão do crente, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principais e potestades sejam excelentes. Se a gente não fizer algo a respeito, a treva domina o trem. A gente tem que combater, a gente tem que ter esse tipo de discernimento. Vai para o evangelismo, por exemplo, o senhor não dá uma limpada lá na Praça 7. Tem que fazer, o senhor afasta os demônios, tira as potestades daquele lugar, abre um espaço lá para a gente trabalhar, porque se a gente não fizer oração, aparece bêbado, aparece mulher querendo tirar roupa, já aconteceu de tudo lá. Aparece nego gritando, nego jogando copo de xixi na cabeça do pastor. A gente ora, né? Foi de xixi ou foi de água? Eu acho que era água. Você acha? Você não tem certeza. Você não tem certeza, né? Era líquido. Acontece de tudo. Porque o pessoal, as trevas trabalham. A gente tem que ter discernimento. E essa cidade era uma cidade de Laodiceia, era uma cidade que tinha como característica ser a cidade das comemorações, né? E ele está fazendo essa alusão a esse negócio de ser morno, a ponto de vomitar, assim como na cidade de São Lourenço, que é a terra do meu pai, eu já visitei lá, Lambari, São Lourenço, Caxambu. Lá tem parque onde você paga assim, na época, vamos dizer, R$1, aí você passa na roleta lá dentro, aí você pode ir nas fontes
Você vai lá e toma água sulfurosa, você toma água ferruginosa. Já foram nessas cidades? Hidrotermais? Lambari, Caxambu, São Lourenço. Tem os parques. As águas brotam assim do chão. Aí você tem lá a fonte de água sulfurosa. É muito rica em isso, aquilo, magnésio, sei o que lá. É pouco tratamento disso, aquilo. Tem vários tipos de água. E na cidade de Laodiceia, brotava uma água morna, que as pessoas que faziam os seus comos, né, as suas comemorações, comia, lá tomava um gole de água morna. Essa água morna, ela tinha uma substância que fazia a pessoa vomitar. A pessoa vomitava, ia lá, comia de novo, enchia a barriga, tomava bastante vinho, comia, ia lá, tomava um pouquinho da água morna lá de Laodiceia, vomitava tudo e voltava para a festa. E ficava assim, vomitava, comia, atravessando dias assim. É isso que o Espírito Santo, que o Paulo está falando aqui, que são as orgias, que são as glutonarias, né? Um crente que vai no rodízio e come 35 pedaços de pizza não está, não chega nem. Eu conheço, por sinal, o meu filho André. Eu tenho uma coisa, não sei se é Pedro, talvez algum de vocês estava presente na. Foi lá, quando aquele dono lá do lugar que cedeu para nós, reuniu uma igreja para. Levou os adolescentes, não sei, né? E era self-service, né? Sem rodízio. Rodízio, né? Rodízio. Todo mundo para aí no seu quarto, pedaço, quinto, seda. Quando chegou no 35º ou 36º pedaço, o garçom se recusou a servir o André. Não sirvo mais. Mas porque ele era adolescente. Vai passar mal, né? Ele era esgoelado para comer, como é que chama, o metabolismo acelerado. E a gente fica muito preocupado com algumas coisas que a palavra proíbe, e a gente esquece muitas vezes disso. Por que o comos e o meter estão juntos? O bebedices e glutonarias? Porque eles são duas faces de uma mesma moeda, né? Aqui aparece o bebedice, o meter, o metai, né, que é traduzido também por embriaguez, o bebedice, fala de algo que é habitual. É aquilo que eu estou te falando. Não é, tomei um gole de vinho sem a Elaine. A Elaine fez um cordeiro ao vinho, sei lá. Tem uma coisa aí que você usa, uma cachaça na forma. Por exemplo, quem faz carne moída, eu sempre gosto de ter uma cachaça em casa, sabe para quê? Eu até compro aquelas garrafas mais baratas. Porque a carne moída, quando você pega ela do jeito que ela veio do açúcar e põe na panela, que você começa a mexer com ela na panela, ela vai formando pelotas. Se você colocar um pouquinho de nada de aguardente, ela solta todinha. Já fez isso? Fica soltinha, mas fica assim, solto. E no interior de Minas a gente sabe que os antigos eles usavam cachaça na carne de porco, por exemplo, que eles falavam que era para tirar maldade. Isso na terra de Montes Claros deve ter isso. Não tem esse. Eu saiba não. Essa dica culinária. A minha avó falava que o bicho ele morre com cisma, ele morre com raiva, ele morre ele morre chateado, né? E diz que o porco, na hora que você mata, faz uma barulhada, uma gritaria. Então o bicho morre de má vontade. E segundo os antigos, isso joga uma substância ruim na carne, que a carne fica com gosto ruim e faz mal. Aí eles só jogavam a cachaça para tirar a maldade da carne. Né? Mas tem receitas culinárias que usam rum, que usa aguardente, que usa vinho. Lá ele não faz nada sem usar um bom vinho. Né? O pernil assado. Aí ela vai e me serve o pernil assado, eu como um pedacinho e perco a salvação? Não é o grego que fala de algo habitual, cotidiano. O foco do grego, em metai, o meter, embriaguez, bebedice, não é a substância em si, não é o ato de usar a substância, é a questão da reincidência. O problema é a reincidência. É aquilo ser o seu hábito. Todo dia saiu do serviço, vai para o boteco.
abandona a mulher só vê você chegando depois de meia-noite, você está sempre com o chamado amigo, está sempre bebendo. Porque o problema da bebedice, da palavra grega mete ou metai no plural, bebedices, não é a questão da substância ou a questão do uso, é a questão da reincidência. Porque a decorrência da reincidência do uso habitual, do uso insistente, é a intoxicação que isso provoca. São os danos que isso causa. Entendeu? A gente, eu tenho a Marluce tem tio que já morreu de cirrose. Eu tenho tio que já morreu de cirrose. Por causa de uso de cachaça. Bebeu cachaça a vida inteira, perdeu o fígado. Né? O seu tio mesmo, ele bebia desde 4 anos de idade. O avô dela tinha alambique. O tio dela já com 4 anos de idade ficava debaixo da torneirinha, abria debaixo da torneirinha lá e já ia bebendo aquele trem. Já cresceu viciado. Quando foi com 40 e poucos anos já estava morrendo. O fígado vomitou o fígado foi soltando os pedaços. É por causa do. Esse é que é o problema, é isso aqui que a Bíblia chama de obra da carne, que a Bíblia proíbe o crente. É essa reincidência, esse hábito de fazer uso, aí é que está a questão. No grego, ele não é específico apenas ao álcool. Tem 4 ou 5 palavras que estão relacionadas a esse assunto no grego. Tem palavras que são específicas quanto ao uso do vinho, ou do álcool, ou da bebida forte. Mas essa palavra que está aqui como obra da carne, o mete, ou metai, não está falando especificamente ou tão somente do álcool. Está falando de toda e qualquer substância que, ao ser usada de forma reincidente ou habitual, traz algum tipo de intoxicação. Então aqui, por exemplo, você pode entender a automedicação, por exemplo. O crente abomina a questão do álcool, da cerveja, da cachaça, porque é algo cultural nosso. Mas ele tolera, por exemplo, o crente que se entope de remédio sem receita médica, sem acompanhamento médico, que se automedica, que está destruindo o corpo, o templo do Espírito Santo do mesmo jeito. Isso, inclusive, você compra essas coisas num lugar chamado drogaria, que é um lugar que vende drogas, só que são drogas legalizadas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ficar focado apenas na questão do álcool e esquecer que o Paulo e o Espírito Santo estão classificando como obra da carne qualquer tipo de substância que você possa estar usando de forma reincidente e que vai te trazer intoxicação, vai te trazer dano, vai te trazer prejuízos físicos. E isso é algo que a Bíblia condena. Por exemplo, em Lucas 21:34, tem um texto que fala o seguinte, aliás, essa palavra... Carlos, Oi? sempre quando a gente fala sobre obra da carne, obra do Espírito, nós vamos entrar sobre isso mais um pouco mais pra frente. É uma linha muito fina. Sim. Muito fina. Então, muitas vezes nós, sem perceber, nós agimos na carne, somos carnais, porque nós passamos a julgar os outros. Aquele ali está beberrão, aquele ali está um comilão, aquele ali está fazendo... E de acordo com o que nós conseguimos, que os nossos olhos naturais veem, né? Então é uma linha muito fina. E a gente tem que ter cuidado para não cair lá em Mateus 7, não julgar, segundo a aparência, julgar as coisas, porque em 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas e não é julgado por ninguém. Então nós, como filhos de Deus, nós somos espirituais, mas nós também somos carnais, porque nós não temos a velha natureza que nos acompanhará até o arrebatamento da igreja. Está arrastando. Então nós precisamos sempre ter discernimento, para que é ótimo quando a gente estuda sobre isso, porque a gente para a nossa própria edificação, para a nossa própria... Mesmo porque o foco aqui não é para você fazer uma análise do outro, é para você fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Exatamente. Mas também ao fazer essa autocrítica, não entrar em condenação.
Entendeu? Tá vendo? É uma coisa bem fina. Se eu tenho em alguma área da minha vida, eu estou pisando na bola, eu confesso a poeira e levanto e vou embora. Entendeu? E não fico murmurando, resmungando, porque realmente é uma linha muito fina entre o espiritual e o carnal. E você pode estar carnal agora, como daqui a uns segundos você pode estar espiritual. Deus confessa e... Então, como aconteceu com o Pedro. Ele foi elogiado, bem-aventurado as suas irmãos Barjonas, porque não foi espírito, não foi a carne que te revelou, foi o meu pai. E daí a pouco arreda de mim Satanás. E também o pastor Stancola citou, por exemplo, Moisés, quando ele bateu na pedra, era para ele falar com a rocha, ele jorrar água, e ele bateu e agrediu 2 vezes. Né? Então, e xingou também. Então, ali ele estava no carnal, e teve consequência daquele ato. Ele não pôde entrar na terra prometida. Mas ao mesmo tempo, nós vimos outra pessoa irada, lá na frente, por exemplo, Paulo com Pedro em Gálatas capítulo 1 e 2, quando eles estavam juntos, comendo com os gentios e tudo, e de repente chegam os judaizantes, o Tiago e outros, né? E o que aconteceu? Pedro afastou do povo gentil, e Paulo ficou bravo. Ele se tornou repreensível. Paulo repreendeu, mas tá vendo? Aí está aquela irai você não pequeis. Ele estava irado, então, diferente de Moisés do outro lado, como também Jesus, quando ele chegou no templo. Porque o próprio Jesus ensinou que ele não pode irar sem motivo. Então, por isso que uma linha bem fininha. Moisés, um grande líder, um homem de Deus escolhido para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, e de repente está numa situação que ele pisa na bola, né? Entendeu? Mas pisa na bola e cai ainda. Então é uma linha muito fina. Então, trazendo para os nossos dias, a nossa praticidade no dia a dia, porque nós temos 24 horas todos os dias. Nós levantamos e a nossa mente, nossa cabeça, nossa mente carnal, ela já começa igual um vulcão. Hoje eu tenho. Peraí, comece com Deus aqui, colocar Deus na frente, vamos ver como nós podemos administrar aqui, submetendo ao Espírito Santo essa situação, aquela, porque senão nós vivemos o tempo todo carnal. Sim. Então, mas você está tocando um ponto que eu vou tocar agora. É uma linha muito fina, que a gente precisa sempre buscar direção e discernimento de Deus. É sempre uma linha finíssima. Até usando uma linguagem farmacológica, né? A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Mas lendo aqui Lucas 21, 34, que fala a respeito da bebedeira, do metai, que fala do combos, que é as orgias ou glutonarias, e que fala de uma outra coisa também que está dentro da mesma área. São coisas que podem nos atrapalhar no nosso caminhar. Lucas 21, 34. Aliás, essa palavra só aparece aqui em Gálatas, o bebedice, o metai, em Lucas 21, 34 que nós vamos ler, e no Romanos 13, 13. Olha lá, acautelai-vos, Lucas 21, 34, por vós mesmos, toma cuidado de si, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique pesado, arrastando peso no grego, né? Fique sobrecarregado. Com o quê? Com as consequências, que é o problema da assiduidade, da reincidência, da insistência na intoxicação intencional, são as consequências. E tem 3 coisas que trazem consequências nefastas aqui, com as consequências das orgias, que no grego é kraipali, que descreve o consumo excessivo de álcool. Esse sim é o consumo excessivo de álcool, que tem como consequências a náusea, a dor de cabeça, a ressaca e o comportamento sem restrição moral. A gente sabe como é que bêbado fica quando bebe demais. A palavra diverte contra isso. Contra a gente. O crente não tem nada a ver com isso. Quando ele está nessa, é sinal de que ele não está no Espírito. É isso que o Paulo quer ensinar. E isso é proibido em Romanos 13, 13, em 1 Coríntios 5, 11, em 1 Coríntios 6, 10, aqui no Gálatas 5, 21, em Efésios 5, 18, não vos embriagueis com vinho, né? Não fica
craipalado com vinho, mas plerou do Espírito Santo, encheu do Espírito. E também 1 Pedro 4,3. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, com Lucas 21, 34, 7 passagens aonde o Senhor adverte que o crente não deve viver em orgia, em beberrâncias desenfreadas, bebedices. Então acautelai por vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da craipale, das orgias, da embriaguez, ou eu diria, eu traduziria essa palavra como intoxicações. O que está traduzido aqui como bebedice, na minha Bíblia eu já recebi e coloquei intoxicações. É tudo que te intoxica, que é a palavra meter. E outra coisa, de acordo com Lucas 21, 34, que tem uma consequência tão nefasta quanto a orgia ou contra a intoxicação, que são as preocupações desse mundo. No grego são as merimais bioticais, bios. Né? Merimais, que é traduzido por preocupação, no grego significa projetar o pensamento em várias direções, ficar ansioso, abrigar um sentimento que tira sua paz interior e perturba o teu sono. No grego, a etimologia dessa palavra é estrangular. Estrangular. Quando você fica preocupado, ansioso, que é aquilo que você acabou de falar. Eu já acordo, ai, tem um monte de coisa para fazer. Calma. Fica frio. Vamos acelerar. Eu era muito assim, né, amor? Ela falou, você corre, você tem um infarto. Porque eu tenho um trem. Uma coisa bem menina, tem um trem assim, logo quando você acorda. Eu acordava literalmente pulando da cama. Literalmente, eu dava um pulo da cama e já começava assim, como um louco. Parecia assim que tinha acabado de pôr aquela pilha do coelhinho que sai correndo. A Duracell. Eu falei, olha, você conta. Os casos de infarto acontecem mais na parte da manhã. É quando o corpo ainda nem pegou ritmo. Você está saindo do estado de letargia, de repouso, os seus olhos, está tudo ainda no processo de marcha lenta, você já acorda já. E ela, como ela já acorda em marcha lenta, né, ela é meio que parece a minha irmã, a Cláudia, minha irmã, ela levanta às 8, mas ela acorda meio-dia, 1h. Ela vai fazendo a coisa meio assim que no automático, até e de noite ela está acordadona, ela tem aquele negócio do biológico invertido. A Lulu também é assim, ela acorda, mas não acorda. Aí você pegava serviço lá e ainda não tinha acordado. Acorda às 5, lá para as 8, depois de trabalhar 1h, que a pessoa começa. Lembra das televisões? Talvez na época do Zé Pedro, da televisão a válvula antiga. Mas já vi do. Estou te entendendo. Na década de 60 era assim, a novela vai começar às 8, já é 7h15, liga a televisão. Vai esquentando. Para ir esquentando as válvulas. Você não lembra dessa época isso, não? Agora, se você é 64, 65. Não, foi no Google, dentro do rádio também você tinha que dar um soco nele assim. Não, sério, você tinha que ligar a televisão meia hora antes, ela ia esquentando as válvulas. Aquelas válvulas grandonas lá dentro, eu até ficava olhando pelos buraquinhos da coisa que eu as válvulas iluminando. Aí esquentava, aí daí uns meia hora ia aparecer um pinguinho luminoso no meio da tela. O pinguinho luminoso ficava lá mais uns 10 minutos, aí de repente a imagem fazia assim, tchum! Aí ia balançando, ela ficava para cá, você tinha que regular o horizontal, regular o vertical. Você entender. Então é assim. A gente tem pessoa que é a válvula, tem que esquentar. Então o Espírito Santo, muitas vezes, que a gente acorda acelerado. Então, as preocupações, e o pior é porque a origem da palavra preocupação, a etimologia, é estrangular. Tanto é que em Mateus 13, 22, dentro daquela linguagem que Deus gosta de usar para a gente entender, quando ele fala do semeador, ele fala que os cuidados dessa vida sufocam, estrangulam a palavra, estrangulam a semente. Então, essas preocupações, essas coisas, elas tiram seu olho do foco, que é Jesus Cristo, quer andar com Ele, quer crescer. E é merimais bioticais, ou seja, você ainda está preocupado com a coisa mais elementar.
com aquilo que caracteriza o bios, que caracteriza a coisa mais básica da vida. Normalmente é o comer, o beber, o vestir, que o Senhor também lá em Mateus 6, 25 a 34, ele fala, não andeis preocupados por coisa alguma, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, olha aí para o lírio, olha aí para os passarinhos. Isso é viver nessa, é uma forma meio que de incredulidade. Você está deixando de confiar em Deus que Ele vai suprir, Ele vai dar conta, que Ele vai tomar a direção e vai levar a coisa a um bom termo. Amém? Então toma cuidado. Orgia não é lugar de crente. Ficar se intoxicando não é coisa para crente. E ficar estrangulado pelas preocupações da vida também não é coisa para crente. Só para fechar Romanos 13, ó. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em comóis, orgias e metais, bebedices, não em impudicícias, que é a nossa palavra lá, há dissoluções, que é a zeugéia, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso não tem nada a ver com nós. E se nós está nessa, é sinal de que nós não está cheio do Espírito. E existe o imperativo, andar no Espírito. Amém? Na próxima preleção a gente vai entrar no fruto do Espírito. Aí o pastor não vai precisar ficar mais preocupado com a linha fina. Porque contra o fruto do Espírito e contra o amor, não tem restrição. Não tem lei. Você nunca vai encontrar uma plaquinha assim, é proibido amar muito. Você vai visitar o hospital lá, tem uma placa lá, é proibido amar. Entre com ódio. Você nunca vai ver uma plaquinha dessa. É uma coisa que todo mundo aceita. Os crentes, os não crentes, até os brutos amam, sabia, Lainha? Os brutos também amam. Pode ser lá, aquele trogloditão lá, mas na hora que você fala em amor, ele chora. Amém? Podemos orar?